Três coisas extraordinárias acontecem quando Jesus entra na casa, mesmo aquela casa que está dominada pelo medo. Podemos ver isso em João, capítulo 20, a partir do versículo 19, que diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que haja paz entre vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebam o Espírito Santo. Que passagem maravilhosa! Podemos ver aqui três coisas extraordinárias que aconteceram quando Jesus entrou nesta casa. Percebemos aqui claramente que os discípulos estavam trancados, dentro de casa, com medo, diz o texto, com medo dos judeus. Mas Jesus, ele adentrou aquela casa. E para Jesus adentrar uma casa, ele não precisa do acesso natural como nós, de uma porta, ou até mesmo pular uma janela, ou destelhar um telhado, como fizeram para colocar o paralítico, para ter acesso à casa e à pessoa de Jesus. Jesus entrou de uma forma sobrenatural naquela casa. E ali onde os discípulos estavam cheios de medo, o Senhor ministrou a primeira necessidade deles, que era paz. E entrando Jesus naquela casa, ele diz: paz esteja com vocês. Então a primeira coisa que o Senhor faz ao entrar na nossa casa, na nossa vida, é transmitir paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Por que ele disse isso? Porque a paz que o mundo oferece é uma paz superficial, é uma paz que depende da credibilidade humana, é uma paz que depende de recurso material, é uma paz que depende da saúde, é uma paz que depende de estar em locais bonitos. Porém, a paz que vem do Senhor é uma paz que excede o entendimento, preenche a mente, mas também alcança o espírito. É uma paz abundante, é uma paz que está para além de coisas visíveis e materiais. Então, o Senhor ministrou paz sobre os discípulos. A segunda bênção extraordinária que ele trouxe para aquela casa, para os seus discípulos que estavam com medo, foi consciência do seu chamado, consciência do seu propósito. Ele disse para eles no versículo 21, e Jesus disse para eles: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, quando ele traz paz ao nosso coração, é para que a gente tenha consciência do nosso propósito, do nosso ide. Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ele não disse que o pastor vai e faça discípulo, que o mestre vai e faça discípulo, que o evangelista vai e faça discípulo, que o profeta vai e faça discípulo. Não, ele disse: ide por todo mundo. Então é uma ordem do Senhor, que todos possam cumprir esta ordem. Todos estão responsáveis para cumprir esta ordem. E para cumprirmos a ordem do Senhor de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de fazer discípulos, nós precisamos ter consciência do nosso chamado. E essa consciência, ela vem carregada de paz. Ela vem carregada de certeza que nós fomos enviados pelo Senhor. E para nós cumprirmos o nosso propósito espiritual e também terreno, nós não podemos cumpri-lo sem a capacitação que vem do Espírito Santo. Por isso, no versículo 22,
Jesus disse para os seus discípulos, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Então os discípulos foram enviados, né? Foram ministrados com relação à consciência do propósito. E a terceira bênção extraordinária que o Senhor trouxe para eles foi enchê-los do Espírito Santo, para que eles pudessem estar capacitados para cumprir a ordem, para cumprir o propósito, para cumprir a missão, para seguir o ide do Senhor Jesus. Então, ainda que haja temor, medo em seu coração, o Senhor vem para tirar todo medo do seu coração e nos tirar de dentro das quatro paredes. Porque há tempo de nos voltarmos para nossa casa, para cumprirmos propósitos específicos dentro da nossa casa e da nossa família. Mas também nós não podemos vivermos centrados em nós mesmos, na nossa dor, nos nossos temores, nos nossos desejos pessoais. Nós precisamos nos abrir para a cura que o Senhor tem para nós, a cura que proporciona paz, que proporciona alegria, que proporciona consciência do ID, consciência da vocação e a cura também que vem através da manifestação do enchimento do Espírito Santo. Então, que essas três coisas alcance a sua casa, a sua vida, banindo todo medo do seu lar e enchendo você de paz e alegria, consciência da sua vocação e enchimento do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.